Será que o colesterol deixa o pau mole? Bem, essa é uma dúvida muito comum, muito frequente dos homens que estão preocupados em melhorar a performance e muitas vezes não sabem quanto que o colesterol pode impactar nesse processo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te falar todas as relações que o colesterol pode ter em piorar a sua ereção, piorar a sua performance na hora H e o mais importante, como você pode prevenir e reverter esse processo. Mas antes eu quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo neste canal e deixe seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo possa alcançar um número cada vez maior de homens. Vamos começar falando um pouco sobre o que é o colesterol. Meus amigos, o colesterol é, na verdade, uma lipoproteína, ou seja, é uma mistura de gordura com proteínas que vão ter diferentes densidades para que ela se dissolva no nosso sangue e possa circular, levando nutrientes para todo o nosso corpo. Então, o colesterol, meus amigos, não é uma coisa ruim. Na verdade, o colesterol é muito importante para manter a estrutura das células. Então, na membrana de todas as células do nosso corpo, existe uma quantidade de colesterol. O colesterol também é muito importante para a nossa produção de testosterona. Então, lembre-se, a testosterona é um hormônio esteroide. E um esteroide, na verdade, é um derivado do colesterol. Então, entenda, essa molécula é uma molécula necessária para o nosso bom funcionamento. E é importante que vocês saibam que existem dois tipos de colesterol. Existe o colesterol bom e o colesterol ruim. Na verdade, o fato de ser bom ou ruim tem a ver com a sua densidade. Então, um colesterol dito bom é aquele de alta densidade, do inglês High Density, HD. Então, é o HDL. E ter alta densidade é bom porque torna essa substância mais solúvel. Ela fica, num vaso sanguíneo, ela fica mais no fundo do vaso e não interage com as paredes. Já o colesterol ruim é o de baixa densidade, do inglês low density, que seria no caso o LDL. Por ser de baixa densidade, ele fica como se fosse boiando nos vasos, fica mais na periferia, mais próximo ali da parede dos vasos, que é onde ela pode trazer problemas. Então, meus amigos, veja que o ruim é você ter um colesterol alto e geralmente às custas do LDL. O colesterol bom, quanto mais alto você tiver, melhor. Lembre-se que eu falei, o colesterol ele é importante para a formação das membranas e é importante também para a sua produção hormonal. Então veja, se você tem história familiar, alguém na sua família com colesterol alto, você tem que entender quais são as suas chances de também ter esse colesterol alto. Porque na verdade, o colesterol ele vem de duas fontes. Primeiro da alimentação, sobretudo dos alimentos de origem animal, porque assim como os homens, os animais possuem muito colesterol na membrana das suas células. Então, se você come muitos alimentos gordurosos, muitos alimentos de origem animal, por exemplo, isso aumenta a chance de aumentar o seu colesterol baseado no seu consumo dietético. Só que mesmo homens que são magros e têm às vezes uma dieta restrita, também podem ter o colesterol alto, porque existe uma parte desse colesterol que é consequência da nossa produção natural. Então, a sua dieta, lipídios de boa qualidade, ou as proteínas de boa qualidade, lá no fígado vão ser convertidos em colesterol também. E aí você pode me perguntar, doutor, mas como que eu vou saber se eu tenho colesterol alto ou não? Então, isso aí é uma coisa que só se sabe através de exames de sangue, meus amigos. Então, mesmo que o seu pai e a sua mãe tenham, você pode não ter. É importante fazer exames de sangue, principalmente o colesterol total e as suas frações. Então, se você dosa um colesterol total, ele vai dar a soma do colesterol bom e do colesterol ruim. Nos laboratórios, eles também às vezes oferecem a opção de você pedir as frações, que seria o HDL, colesterol bom de alta densidade, o LDL, que é o colesterol ruim de baixa densidade, tem até o VLDL, que é de muita baixa densidade, também é um colesterol do tipo ruim. E hoje em dia, o mais importante é você ter metas de LDL. Então, o LDL sabe-se que é ele que é o maior problema, é o mais problemático, porque por circular próximo à parede dos vasos, o que ele faz? Ele vai gerando inflamação nos vasos. E aí essa inflamação vai alterando ali o funcionamento do endotélio, que é a camada mais interna dos vasos. Então, o colesterol alto, ele atrapalha a performance masculina e o fluxo de sangue para o pênis, porque ele gera uma disfunção que a gente chama endotelial. É no endotélio, que é a camada mais interna dos vasos, que é produzido o óxido nítrico.
E se o LDL está muito alto, no longo prazo, não é uma coisa aguda, tá, gente? É aquela gordura que fica batendo no vaso, dia após dia, ano após ano, que vai gerando essa disfunção endotelial. E com isso pode haver uma diminuição da produção do óxido nítrico, que é o gás eretor e é o principal responsável pelo mecanismo de ereção. Com o tempo, essa constante inflamação na parte interna dos vasos vai favorecer o depósito de gordura nesses vasos, que é chamado de ateromatose, ou seja, formando placas gordurosas que são os ateromas. Então, muitas vezes o vaso está inflamado, por algum motivo, uma molécula bate e machuca, leva uma pequena lesão na parede dos vasos, e essa gordura que está muito na periferia vai grudar, começar a grudar como se fosse para tamponar ali aquele machucado, junto com plaquetas, e ao longo dos anos, esse embolado, né, essa inflamação com microtraumas na parede dos vasos, vai primeiro levando ao espessamento desse vaso, da camada intimal, que é a camada mais interna, e depois a formação de placas. E à medida que o tempo passa, essas placas podem ir aumentando e vão progressivamente obstruindo e entupindo os vasos sanguíneos. E isso, meus amigos, é um processo difuso em todo o nosso corpo. Então pode acontecer nas carótidas, pode acontecer nas coronárias, que são as artérias do coração, pode acontecer na artéria aorta, que é a principal artéria que leva o sangue para todo o nosso corpo, e pode acontecer inclusive na artéria cavernosa, que é a artéria do pênis. Quando a gente tem uma obstrução acima de 50% do diâmetro, do calibre do vaso, você começa a levar um entupimento mais significativo, levando uma diminuição de fluxo para o sangue, do sangue para o pênis, o que pode prejudicar a ereção. Essa, meus amigos, é sem dúvida a principal causa de disfunção erétil de origem orgânica, de origem fisiológica. Então a gente sabe que com o passar dos anos, os homens tendem a ir engordando, tendem a ir relaxando, acumulando comorbidades, o colesterol vai subindo porque ele não faz mais dieta, não faz atividade física que ajuda ao metabolismo dessas gorduras. Muitas vezes tem a testosterona baixa, toma um monte de remédio e no longo prazo essa descompensação metabólica favorece a obstrução desses vasos de pequeno calibre, como os vasos do pênis. E aí, gente, agora que vocês já entendem como que o colesterol alto pode prejudicar a ereção diretamente pela disfunção endotelial que leva a uma baixa do óxido nítrico e também pela obstrução dos vasos, entupimento dos vasos, com acúmulo de placas de gordura chamadas de ateromas, é preciso que a gente discuta como você pode prevenir e reverter esse processo. Já adianto que o nosso foco deve ser prevenção, meus amigos. Prevenir é o melhor remédio, porque essas placas elas são geradas através de um processo crônico que leva anos, décadas talvez. E não existe nenhum medicamento capaz de dissolver essas placas. Logo, a nossa maior preocupação deve ser enquanto a sua ereção está boa, enquanto você tem uma boa saúde, deve-se fazer um acompanhamento regular e ter um bom estilo de vida para que você não desenvolva essas placas. Esse é o melhor caminho. E como você consegue isso? Eu falei, existe uma parte que está relacionada à sua dieta, que é o consumo de colesterol ruim, de gorduras saturadas, dos ultraprocessados. Então isso você consegue diminuir. E mesmo assim, mesmo que você diminua, é importante monitorar de forma regular o seu nível de colesterol. Porque às vezes pode ser um problema familiar, o seu corpo que produz esse colesterol, mesmo tendo um consumo baixo. E aí você tem que manter esses níveis de LDL sempre abaixo de um determinado valor. Já adianto que a medicina está sendo cada vez mais rigorosa com esses valores de LDL, porque a gente sabe que não tem nenhum benefício do LDL. No longo prazo vai acabar prejudicando todo mundo. Então, no passado, se recomendava homens de baixo risco a ter um valor abaixo de 160 de colesterol ruim. Agora já baixou para 130 os homens de baixo risco. Quem já tem doença cardiovascular, quem já tem doenças manifestas, quem são de alto risco, geralmente tem que ter valores abaixo de 70. E aí onde entram as estatinas. Medicamentos como a simvastatina, a atorvastatina, rosuvastatina, que é para você ajudar a manter esses níveis baixos. Veja, não vai impedir não vai dissolver as placas que já tem, mas você manter esse nível mais baixo, vai prevenir que elas apareçam para quem não tem, e para quem tem, vai impedir que ela aumente. Quem já tem placas acaba virando um cidadão de alto risco. Então, quem já tem placas tem que baixar para o colesterol, o LDL, para baixo de 70, muitas vezes.
A depender, é claro, você pode ver com o seu cardiologista, a depender de uma avaliação de risco mais individualizada, qual seria uma meta adequada para você. Mas, em geral, é abaixo de 70. Se você é magro, é saudável, mas tem um colesterol alto acima de 160, talvez você também já precise tomar as estatinas, que são medicamentos muito seguros para serem utilizados no longo prazo e prevenir o depósito e a formação dessas placas. E aí você pode falar, mas doutor, e como é que eu sei se eu tenho placas ou não? Então isso faz parte também do acompanhamento médico. Além de ver ali os seus níveis de colesterol, é importante fazer uma avaliação cardiovascular. Isso é feito através do exame de ultrassonografia com Doppler. O mais recomendado para fins de triagem é o ultrassom Doppler de carótidas, porque é um vaso de fácil acesso aqui do pescoço, é um vaso de grande calibre e ele é uma triagem boa para você ver como é que está a saúde dos seus vasos como um todo. Sabe-se que se você tiver placas na carótida que vão aumentando progressivamente, isso pode aumentar a chance de você ter um AVC. E se você tem placas na carótida, você pode ter placas no coração, você pode ter placas no pênis. Para variar essas placas em outros locais, no coração e no pênis, é um pouco mais complicado. Então, ele é um exame de triagem que, se estiver alterado, vai indicar você fazer avaliação em outras partes do corpo também. E aí, você, idealmente, é que, para quem tem a necessidade, fazer um acompanhamento também dessas placas, ver se elas estão aumentando e, eventualmente, tratar cada vez mais agressivamente. Já adianto que, no pau, uma vez que você suspeita que haja uma presença de placas, porque você, às vezes, tem uma disfunção erétil, não está respondendo aos medicamentos, o exame de Doppler peniano também pode identificar se você tem placas, qual o grau de obstrução, se está entupido um lado do pênis ou os dois lados. Isso tudo o exame de Doppler ele pode oferecer. Mas o problema é, se você tem essas placas no pênis, você não tem como reverter hoje em dia. Na tecnologia que a gente tem em 2025, isso não é possível. No coração e na carótida, às vezes é até possível você fazer o que a gente chama de procedimentos endovasculares. Você entra por um acesso dentro do vaso e você vai colocar molas que vão dilatar aquele vaso e diminuir essa obstrução. Muitas vezes essas molas, que também são chamadas de stents, têm inclusive medicamentos impregnados, que isso vai ajudar, vai favorecer que não haja mais depósito de gordura, nem haja coagulação, nem entupimento por trombose desses vasos. Só que veja, a coronária, pessoal, é um vaso que tem cerca de 4 milímetros. Já a artéria cavernosa é uma artéria que tem ali no máximo 1 milímetro. Por ser muito fina, os tratamentos endovasculares, eles não funcionam, não são aplicados. Não existem molas tão pequenas para gerar um entupimento, um desentupimento nessas artérias desse calibre. E sem contar que no coração, geralmente, existem pontos específicos de obstrução. Já a artéria do pênis, ela tem obstrução em vários pontos, em vários leitos. Então, mesmo que você desentupa uma região específica, muitas vezes mais lá na frente vai ter vários pontos de obstrução. Então, mais uma vez eu digo, todo o nosso foco deve ser na prevenção. Prevenção primária, para quem não tem, manter o estilo de vida, manter o colesterol baixo, ficar monitorando ali a presença de placas nas artérias para ver como é que está o seu risco e tratar de acordo. Uma vez que você já tem essas placas ou tem um colesterol alto, tratar mais agressivamente o colesterol, ajustar o estilo de vida da melhor forma possível e, eventualmente, fazer esses exames de Doppler do pênis para ver quais são as repercussões na sua função sexual. O que eu quero dizer, pessoal, é que vamos já entrar aqui um pouco na questão dos tratamentos com medicamentos para ereção, tadalafila e sildenafila, e se eles são capazes de desentupir as artérias do pau. Mas o que eu digo é muito importante você ter um trabalho de condicionamento físico, porque se por um lado você não pode desentupir as artérias, o que você pode fazer através da atividade física é desenvolver o que a gente chama de circulação colateral. Então, se uma avenida está muito engarrafada, o que você faz? Você pega ali uma rua secundária que às vezes o trânsito está mais livre lá. Isso é um fluxo chamado colateral. Então, você que está constantemente estimulando o seu corpo com substâncias que são anti-inflamatórias, que são facilitadoras da geração de novos vasos sanguíneos, você pode abrir as colaterais. E mesmo que haja alguns pontos de entupimento na artéria principal, você pode desenvolver colaterais que vão te manter funcionantes. E essa é a importância que não importa qual é a sua condição, se não tem nenhuma placa ou se já tem placas, mas você deve manter um bom nível de atividade física. Tanto atividade física aeróbica,
como atividade física de força. Isso é muito importante para ajudar a desenvolver suas capacidades físicas, a sua saúde cardiovascular. Agora vamos falar sobre Tadala. Será que a Tadala desentope o pau? A verdade é que não, pessoal. A Tadala, meus amigos, ela é um vasodilatador. Então, se você pegar uma artéria que tem um grau de entupimento, o entupimento continua lá. Só que com a Tadala, muitas vezes esse vaso ele vai ser mais dilatado e aquela obstrução que às vezes era quase completa passa a ser mais parcial. Começa a ocupar menos da quantidade de fluxo. Então, muitas vezes o remédio é capaz de compensar uma diminuição do fluxo de sangue. Mas veja, ela não vai tirar a sua responsabilidade de desenvolver a circulação colateral, de baixar o colesterol. E é aí onde muitos homens erram, porque eles estão muitas vezes com as artérias já quase completamente entupidas, só que eles tomam um Tadalinha e ali vai resolver temporariamente o problema dele. Só que ele volta lá para uma vida de estresse, uma vida de desajuste, uma vida desregrada, consumo de tóxicos, e aí progressivamente a obstrução, o entupimento, ele vai aumentando. Até um belo dia que o efeito compensatório da Tadala não vai mais dar conta. E aí que ele vai correr atrás para alguma ajuda mais específica. Então, mesmo que você responda bem com a Tadala, você não deve relaxar, você deve manter a capacidade do seu corpo de produzir óxido nítrico, de impedir que haja uma progressão dessa obstrução para que você se mantenha sempre saudável. Tá? Então, lembrando, esses medicamentos, por isso que eu digo, né, que esses medicamentos, Tadalafila, Sildenafila, que é o azulzinho, medicamentos como a Vardenafila, né, a Avanafila, que não tem aqui no Brasil, e qualquer tratamento de vasodilatação, até mesmo os tratamentos injetáveis do pênis, eles não vão reverter o entupimento. Eles vão gerar uma vasodilatação que vai ser compensatória por um tempo. Então, espero que esse vídeo tenha sido ilustrativo para você. E, antes de finalizar, eu quero te fazer um convite muito especial, porque se você já está tomando Tadala e não está tendo uma resposta adequada, se você quer prevenir que haja entupimentos cada vez maiores da artéria do seu pau, se você quer desenvolver a sua habilidade de se tornar uma verdadeira máquina de prazer, então quero te convidar para participar do meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer no Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para você alinhar os 3 fatores e aprender como você pode fortalecer a sua ereção de forma natural, como você pode desenvolver e melhorar o seu controle da ejaculação para chegar lá na hora que você quiser, dando muito mais prazer para sua parceira. Então, para participar, é bem simples. É só você clicar nesse link que está aqui fixado no primeiro comentário. Agora, corre que as vagas são limitadas. E, se infelizmente, quando você clicar, as vagas já tiverem acabado, não fique preocupado. Você pode clicar nesse link também e fazer a sua inscrição na lista de espera para ficar atento na nossa próxima turma. Beleza? Então, comente aqui para mim se você sabe se as suas artérias do seu pau estão entupidas ou não e me fala também quanto que está o seu colesterol. Meu grande abraço e até o nosso próximo vídeo.